Queridos, para entrar num devocional, deixa eu compartilhar um pouquinho. Algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas talvez não conhecem a esse ponto. Mas, falando um pouquinho a meu respeito, estou quase com 50, ano que vem faço 50, pensa, meio século, ficando velho. E tive o privilégio de nascer em um lar cristão, cresci dentro da igreja, cresci ouvindo a palavra de Deus, mas eu tenho uma consciência muito clara de que na minha infância, adolescência, juventude, até muitas vezes na vida adulta, inúmeras vezes, eu tive sentimentos de indignidade em relação a Deus. Inúmeras vezes. Muitas vezes, tropeçava, pisava na bola, fazia algo que eu sabia que não era aquilo que Deus queria, e eu ficava com aquele sentimento de, puxa, agora eu não me sinto confortável de me aproximar de Deus. Boa parte da minha juventude, eu fazia parte do ministério de louvor da igreja onde eu fazia parte, e aí tinha dias assim, puxa, hoje eu não estou me sentindo bem para ir ministrar, acho que eu não mereço, eu não sou digno, não posso, Deus não vai me usar, Deus está chateado comigo, Deus está frustrado comigo, imagina, e me sentia envergonhado, e me sentia indigno de me aproximar de Deus, quanto mais eu achava, ou nunca, jamais, nesses momentos, eu imaginaria que eu mereceria o favor de Deus, a bênção de Deus. Quantas vezes, quando aconteceu alguma coisa que não foi legal, não foi boa, uma questão de saúde, algum bem material que quebrou, alguma coisa assim, não vinha na cabeça, mas também, eu fiz aquilo. Mas também, eu fiz isso. Mas também, Então, muitas vezes, inúmeras vezes, por mais que eu tivesse crescido num ambiente cristão, e talvez até por ter crescido em um ambiente cristão que tinha um tanto de religião envolvida, eu cresci com esse tipo de doutrina onde eu me sentia desconfortável tantas vezes depois de vacilar, de cometer um erro, cometer um pecado. Só que eu percebo que isso não era um privilégio, se é que isso é privilégio meu. Não era somente eu que me sentia dessa forma. Eu percebo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem na sua consciência, ou foi ensinada conscientemente, ou na sua subconsciência, existe um pensamento de que o relacionamento com Deus, ele só pode ser um bom relacionamento se houver da nossa parte perfeição, santidade, entrega, formos justos, boas obras. Nós temos uma consciência, foi ensinado para a gente que o relacionamento com Deus, ele cobra um sacrifício, que nos permita, com este sacrifício, sermos merecedores do favor de Deus, das suas bênçãos. Quantas vezes, se então eu ia ministrar, estava escalado para fazer algo ali no culto, no louvor e tal, eu pensava, não, eu preciso ter um tempo agora de santificação. Eu preciso me separar um pouquinho, eu preciso orar me arrependendo antes de poder subir naquele palco. Eu preciso ter um tempo de arrependimento, de demonstrar para Deus que eu estou arrependido. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu lembro muitas e muitas vezes esse tipo de sentimento que relatava, que demonstrava que eu fui ensinado, eu aprendi que o relacionamento com Deus só era um bom relacionamento, o favor de Deus só seria direcionado à minha vida dependendo da minha vida, das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus méritos, da minha capacidade e tal. Talvez você esteja nos visitando hoje, talvez você esteja aqui com alguma enfermidade hoje, e algum desses pensamentos de alguma forma passou pela sua mente.
puxa, estou atravessando esse problema, tive esse diagnóstico médico, estou com esses sintomas, mas também, né? Será que eu não mereço isso? Tanta coisa que eu fiz. Será que de repente Deus não está pesando a mão? Ou será que Deus vai olhar para mim e vai me curar? Porque afinal eu não mereço. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o meu desejo nessa devocional, nessa nossa conversa, é levar você a desistir de tentar merecer. O que eu quero hoje é conversar com você na palavra de Deus, e eu quero ajudar você a desistir de tentar. Desistir de procurar ser digno. De tentar com a sua capacidade, com seus esforços, ser merecedor do favor de Deus, ser merecedor da cura de Deus. Por que eu quero que você desista disso? E aí vem o título dessa minha devocional, não é na sua capacidade. Não tem nada a ver com a minha e com a sua capacidade. E enquanto nós acharmos, enquanto nós pensarmos que tem alguma coisa a ver com as nossas ações, com o nosso crédito diante de Deus, com a nossa dignidade diante de Deus, com o nosso merecimento diante de Deus, enquanto a gente achar que a gente precisa tentar alcançar diante de Deus mérito suficiente para merecer algo, nós nunca vamos conseguir. Nunca vamos alcançar. Sempre viveremos frustrados, sofrendo, tentando agradar a Deus, mas não conseguiremos. Não conseguiremos. Queridos, essa mensagem que foi ensinada a mim, e talvez vários de vocês se identifiquem, é uma mensagem da religião. E para deixar algo bem claro para você, e talvez se escandalize alguns que estão nos visitando, nós odiamos religião. Nessa igreja nós não somos religiosos, não seguimos uma religião, não acreditamos em religião. Religião é uma desgraça. Pastor, como assim? Você na igreja, no púlpito, falando mal de religião? Religião não presta. Cristianismo não é uma religião. Você sabe o que é religião? A palavra religião vem do latim de religar. Religião fala a respeito, provoca as pessoas a terem uma série de comportamentos que as tornem dignas de se religar a Deus. A religião fala do ser humano se tornar aperfeiçoado o suficiente para que ele mereça ter o favor de Deus. E isso nunca vai acontecer. E quando a religião ela é ensinada às pessoas, elas têm essa consciência de que elas têm que alcançar o merecimento e vão passar a vida inteira frustradas, se sentindo indignas, culpadas, condenadas, sempre conscientes das suas falhas, porque elas nunca serão perfeitas o suficiente para merecer o favor de Deus. Pastor, mas nem vocês, pastores, são sim santos o suficiente para que Deus se agrade de vocês. Não. Não se trata da nossa capacidade. Não se trata da sua capacidade. Não tem nada a ver com seus méritos. Deus não te enxerga, Deus não olha para você através dos óculos das suas ações boas e más. Eu não sei se você percebe, mas isso é uma excelente notícia. Porque se Deus olhasse para mim e para você e tratasse a mim e a você, através e por causa das nossas ações, a gente estava fuzilado. Fulminado. Mas não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com a sua capacidade. Deus vir hoje sobre a sua vida
e manifestar saúde perfeita e completa sobre você. Não tem nada a ver com você ter tido uma semana santa e você jejuou os 7 dias da semana, você se preparou para este culto para receber o favor de Deus para você. Não. Não adianta. Não funciona. Não é assim. Desista disso. Pastor do céu, está tirando no meu chão. É isso mesmo. Porque não adianta você ter um chão, um fundamento mentiroso. Porque se você tiver um fundamento mentiroso e acreditar nesse fundamento, você vai viver a tua vida inteira andando sobre uma mentira. E você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Não se trata da sua capacidade. Fomos ensinados que nós temos que ser santos, mais santos para agradá-lo. Que devemos fazer boas ações para que Deus nos olhe favoravelmente. A religião fala do aperfeiçoamento do comportamento humano para que este possa se reconectar com Deus. E não é assim. O homem nunca, jamais conseguiu ou conseguirá ser santo o suficiente, bom o suficiente, competente o suficiente para merecer as bênçãos de Deus. Portanto, desista disso. Pastor, então não sou só eu que não consigo? Não é só você, é toda a humanidade. Deixa eu te provar isso pela palavra. Romanos 3, versículos 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Eu e você e toda a humanidade não somos capazes de sermos justos. Não conseguimos ser. O que é ser justo nesse contexto aqui, nesse entendimento aqui? Fazer aquilo que agrada a Deus a ponto dele dizer: eu te aceito pelas suas obras. Você é justo para mim. Você alcançou um padrão de vida que eu te considero justo. É disso que o texto está falando. Não existe nenhuma pessoa, e nunca existirá, alguém que Deus olhe e diga: suas ações te fizeram justo ou justa. A Bíblia está dizendo, se você conseguir ser justo, a Bíblia passa a ser mentirosa. Então, te dou uma notícia, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque a palavra de Deus não mente. E ela estabeleceu que não existe nenhum justo, nenhum sequer. E foi exatamente por isso que Jesus veio trazer uma nova forma, um novo meio, um novo padrão. Estabeleceu uma nova proposta, um novo acordo, uma nova aliança para nos relacionarmos com Deus. E eu gostaria de ler uma história bíblica que mostra isso de uma forma muito clara, muito clara. Quando Jesus veio ao mundo, e aí as histórias de Jesus experimentadas enquanto ele estava na terra, estão registradas nos evangelhos. E tudo aquilo que Jesus fez quando veio ao mundo foi para nos ensinar, para a gente aprender que diferença que Jesus fez quando ele veio ao mundo. Ele mudou a forma de se relacionar com Deus. Jesus, para você ter ideia, uma das maiores acusações que foram direcionadas a Jesus, que justificaram a sua crucificação, é que Jesus chamava Deus de Pai. As pessoas não aceitavam que um homem pudesse referir a Deus como Pai. Como assim Jesus fala que Deus, ele é filho de Deus, que Deus é o Pai dele? Essa foi uma das acusações, principais acusações, que levaram Jesus a ser crucificado. Ele estava estabelecendo um novo padrão de relacionamento. Até então era Deus Elohim, Deus exaltado, Deus grande, Deus todo-poderoso, Deus... E daí Jesus vem e diz, não, ele é Pai. Ele quer ser Pai, Ele quer nos enxergar e nos tratar e conviver conosco, ter intimidade, assim como um pai tem com um filho. Jesus veio trazer um novo padrão de relacionamento, uma nova proposta de relacionamento. E essa história que eu gostaria de
estudar junto com vocês nesse momento, ela mostra exatamente a mudança que Jesus vem estabelecer em relação ao tema religião. Vida de lei, vida onde nós temos que cumprir regras para poder merecer o favor de Deus. Porque a religião vem disso. Velho Testamento, 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos, um conjunto de regras, e depois mais centenas de outras que foram estabelecidas, para que as pessoas tentassem agradar a Deus, e isso criou em torno de si a religião. E Jesus, ele nessa história aqui, ele vem desmontar a perspectiva religiosa de aproximação de Deus, e ele vem mostrar uma nova proposta que ele mesmo estabelece. Nós queremos ler o Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. E essa história diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém, para a festa dos judeus, para uma festa dos judeus. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico, respondeu ele para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Queridos, eu não sei se você percebeu, mas a primeira parte desse texto, os primeiros versículos dessa história, mostram um cenário que descreve com muita clareza a perspectiva religiosa, da vida religiosa. Como assim? O que o texto está dizendo? Que existia esse ambiente, esse tanque, e esse tanque então ele tinha a água, e de vez em quando o anjo descia, movimentava as águas, e a primeira pessoa que mergulhasse naquelas águas, ela era curada de qualquer doença que tivesse. Historiadores dizem, estudiosos dizem, que era aproximadamente anual esse movimento. Uma vez por ano, essas águas eram movimentadas. Mas eu não sei se você percebe que esse cenário estabelece a competência como critério. A capacidade de uma pessoa ser mais rápida do que a outra determina se ela vai alcançar a bênção, a cura. Apenas o primeiro, apenas o mais ágil, apenas o mais rápido, apenas o mais esperto, apenas o mais inteligente, apenas aquele que se planejou melhor, apenas o mais atento, apenas o mais ali ligado, apenas o melhor, apenas o primeiro que entrasse nas águas receberia a bênção. Aqueles que não fossem tão bons, aqueles que não fossem tão ágeis, aqueles que não tivessem se planejado adequadamente, aqueles que não estivessem atentos, aqueles que não estavam no topo, aqueles que não eram os melhores, eles não alcançariam a bênção. Para você merecer a bênção ali naquele tanque, ali nesse ambiente, ali nesse sistema religioso, você precisa ser aprovado, a sua capacidade tem que ser a melhor de todas e de todos. Se você pensar um pouquinho na condição desse homem, que é o personagem da história, desse paralítico que está ali há 38 anos, é impossível. Ele não conseguiria ser o mais rápido. Ele não tinha as condições disso. Ele não poderia ser o mais ágil. Mesmo se ele se planejasse, a rapidez dos outros seria maior que a dele.
Então estabelecia simplesmente uma linha de corte cruel, onde aquela pessoa não seria favorecida em momento nenhum, porque ele jamais conseguiria ser melhor que os outros. Cegos eram mais rápidos que ele. Mancos eram mais ágeis que ele. Então perceba que essa história, esse primeiro momento da história, a descrição desse cenário, existia um tanque, onde as águas eram agitadas de tempos em tempos por um anjo, e o primeiro que entrasse nas águas era curado. No primeiro momento a gente pode achar até bonito, assim como muitos acham a religião bonita. Só que se você olhar um pouquinho mais aprofundadamente, extremamente cruel. Porque somente um entre centenas ou dezenas, não sei quantas pessoas existiam ali, recebia a cura. Se coloque na pele daquele que está há algum tempo ali e não consegue ser o primeiro. Se você está sentado, se você está perto daquele tanque e você viu a água se movimentar e você correu em direção à água e você mergulhou, e a hora que você levanta e você vai observar se você foi curado, você percebe que não foi, e você vê o outro pulando, fui curado, glória a Deus. Você fica feliz? Contente com a vitória do seu companheiro de anos de tanque? Ou a alegria dele significava a sua frustração? Não é? Só que esse ambiente revela exatamente a vida religiosa. E leva a cada ano dezenas de pessoas. Vem de repente um ter êxito, mas ela sabe, eu não consigo. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou santo o suficiente, eu não mereço, eu não. Terrível, cenário terrível. Esse primeiro momento da história aqui revela essa situação, esse sistema de religião, de meritocracia, a capacidade do homem em ação. E quando nós falamos de capacidade do homem, nós já lemos agora há pouco, ninguém consegue. Nós não conseguimos. Mas essa história mostra um homem que está ali há 38 anos, e por mais que tentasse, por ser um paralítico, ele nunca tinha conseguido atender às exigências que eram propostas, que eram impostas naquele cenário, naquele ambiente. Sempre existiriam pessoas que mergulhariam naquele tanque antes dele. Cegos seriam mais rápidos que ele, até os mancos seriam mais ágeis que ele. Viver naquele ambiente fez com que aquele homem desistisse. Vamos ver mais uma vez os versículos 6 e 7, o que o texto nos diz ali. Jesus, quando viu aquele homem deitado, estava ali há 38 anos, paralítico há 38 anos, e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha a resposta desse paralítico. Olha o que a religião provocou neste homem. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, quando eu tento na minha capacidade, outro chega antes de mim. Sempre que eu li esse texto, quem me conhece sabe que eu amo os evangelhos, e essa é uma história em particular que eu tenho muito carinho. Tive a oportunidade de ir para Israel uma vez e fiz questão de conhecer esse lugar, o tanque de Betesda, porque tem tanto significado essa história aqui. Mas todas as vezes que eu lia e quando eu passava pela resposta desse homem, eu confesso para vocês, amados irmãos, eu sempre olhei e falei, cara, você deu uma resposta que você não devia ter dado. Jesus está te perguntando se você quer ser curado. E em vez de você dizer, Jesus, eu quero, por favor, me cure, você responde, não tem como. Não consigo. Ninguém me ajuda. Eu até fazia uma associação desse homem com aquele personagem, desenho animado, os mais antigos vão lembrar, o Hard. Ó vida, ó céu, ó azar. E eu olhava a resposta dele e falava, camarada, que postura é essa de desistência? Largou os betes? Né? Não. Mas esses dias, na verdade, no domingo passado à noite,
Durante a conferência, o bispo Júlio estava ministrando em cima desse texto. E aí, a hora que ele leu essa resposta desse paralítico, o Espírito Santo ministrou o meu coração. E aí me veio. Eu quero conversar com os amados no culto de cura sobre isso aqui. Sempre quando eu li essa resposta, achei que ela não era perfeita. Mas me chamou a atenção, e deve nos chamar a atenção, que apesar dessa resposta, Jesus o abençoa e o cura imediatamente. Jesus não repreende e não corrige a sua resposta. Jesus não fala, olha, você não devia estar falando desse jeito. Jesus não chama atenção, Jesus não pede para ele mudar a perspectiva dele. Não, Jesus não muda nada, Jesus não repreende nada, ele dá essa resposta de hard e Jesus diz, tá bom, é o seguinte, então pegue a tua maca, levanta e anda, e esse homem é curado imediatamente. Será que então essa resposta não tem algo para nos ensinar? Será que a postura desse homem não deveria nos revelar alguma coisa? Será que nós também não temos que desistir e abandonar a religião? Deixa eu usar um outro texto que é mal compreendido por muitos para ajudar a abrir os nossos olhos. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz assim: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, para onde você foi? O que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Eu não sei se você já ouviu aplicações desses versículos aqui de Apocalipse, eu já ouvi algumas vezes. E vou te dizer que provavelmente as aplicações que você ouviu eram pura besteira. Você deve ter ouvido que o crente quente é o crente fervoroso, o crente comprometido, o crente que está na igreja, o crente que está ali envolvido na obra, no reino, e um crente comprometido. E o frio é aquele que desviou, está no mundão, foi embora, largou a igreja, está na sarjeta, está vivendo. E o crente morno é o crente pé cá, pé lá. O crente que está no sábado no culto de jovens e sai do culto de jovens e vai para a balada. E aí o pastor diz, está vendo, Deus está dizendo que você não pode ser morno, você tem que ser quente, ou você tem que ser frio. Mas se você for morno, ele vai vomitar você da sua boca. Você, crente morno, você, crente pé cá, pé lá, você, crente que não se compromete, Deus vai vomitar você da sua boca. E estou sendo até autêntico demais aqui, mas esse tipo de mensagem talvez você já tenha ouvido, e é bobagem. É mentira, não é assim. Como assim, pastor? Não é assim, mas eu ouvi isso, até eu fiquei tão constrangido, porque eu vi que eu era morno, pastor. Não é assim. Faz sentido para você Deus preferir alguém que tenha desistido da igreja, ido para o mundão, está lá na boca de fumo, cheio de cocaína, frio. Não, mas Deus prefere esse do que o crente que veio no culto sábado à noite e saiu para a balada. Aquele Deus até aceita, esse aqui Deus vai vomitar. Faz sentido para você? Não é verdade. E não é essa a aplicação do texto. Pastor, qual é a aplicação do texto? Quente fala a respeito da graça de Deus. A vida que é vivida por um cristão que confia e sabe que a obra de Jesus Cristo é perfeita, completa, acabada, maravilhosa e suficiente para nos salvar e nos abençoar. O que é frio? A vida legalista, a vida debaixo da lei, a vida religiosa, que estabelece o padrão onde o homem tem que executar as coisas para que ele seja merecedor do favor de Deus. Cumpra os 10 mandamentos, cumpra essas regras, faça isso, faça aquilo. E aí, se você cumprir isso, você então será merecedor do favor de Deus. Deus vai favorecer a sua vida.
se você jejuar, se você dizimar, se você for ao culto, se você for fiel, se você isso, aí você vai merecer de Deus a sua bênção. Quente fala da dependência total e completa da obra de Jesus e sabemos, temos consciência de que todo o mérito é dele. Frio fala a respeito de uma proposta de vida onde o homem ele se torna competente e a glória é do homem. O que é morno? É a mistura do frio e do quente. Quente, glória de Jesus. Morno, glória do... frio, glória do homem. Morno, mistura de glórias. Deus divide a sua glória com alguém? Por isso Deus não aceita o morno. Pastor, mas para mim uma coisa ainda não faz sentido. Por que Deus preferiria que uma pessoa fosse fria do que morna? Porque se uma pessoa ela é sinceramente, honestamente, zelosa em tentar com as suas forças fazer a vontade de Deus, ela vai chegar um dia à consciência de que ela não consegue. E a hora que ela chegar à consciência de que ela não consegue, ela vai desistir dessa vida. E quando ela desistir dessa vida, a lei, esse frio vai servir de catapulta para lançar essa pessoa para a graça. Mas o morno, você pode passar a vida inteira sendo, sem perceber. Eu creio que Jesus fez umas obras, tal, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu sei que Jesus é bom, mas eu também tenho que ser. E muito crente vive num ambiente morno. Só que nesse ambiente, eu ofendo a Jesus. Por que eu ofendo a Jesus? Porque eu estou dizendo que a obra de Jesus não é suficiente. Preciso eu fazer a minha parte. Eu não sei se eu estou te escandalizando, mas o meu objetivo é libertar você de viver baseado, fundamentado em uma mentira. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não conseguimos. E nós dependemos da obra perfeita e completa de Jesus. E só Ele é quem basta. E só Ele é quem pode. Deixa eu concluir esse meu pensamento dizendo para você, precisamos entender que não se trata da nossa capacidade, porque se não entendemos isso, nós vamos continuar tentando. E se nós continuarmos tentando, nós nunca vamos alcançar. Muitos ainda não foram curados, muitos ainda não acessaram algumas coisas que esperavam de Deus, porque elas ainda estão tentando ser merecedoras. E elas precisam desistir. Quando aquele homem diz para Jesus, responde para Jesus, Jesus, eu não consigo, eu não tenho quem me ajude, e se eu tentar, sempre vai ter alguém que vai conseguir chegar antes de mim. Quando essa pessoa disse para Jesus, em outras palavras, Jesus, eu desisto de viver a vida da minha capacidade porque eu não consigo. Aí Jesus diz, tá bom, agora você vai levantar e andar. Porque agora você entendeu que não é a sua capacidade, não é a sua santidade, não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é o seu jejum, não é seu achar que você é bom o suficiente. Agora que você desistiu disso, agora você pode levantar, andar, pegar sua maca e sair desse lugar, e você não vai mais precisar viver nenhum dia paralisado. Você vai poder viver uma nova vida. Enquanto nós não desistirmos, queridos, nós vamos continuar tentando. E se a gente continuar tentando, a hora que Jesus perguntar se a gente quer ser curado, a gente vai dar uma resposta errada. Não a resposta certa desse camarada que disse, eu desisto. E aí a gente vai continuar tentando, e por continuar tentando, a gente vai continuar sofrendo. Que a gente não vai conseguir. Pastor, essa mensagem está me parecendo meio liberal. Você está dizendo então que a gente pode viver pecando, que Deus não se importa com isso, isso não vai fazer diferença no nosso relacionamento com Deus? Não, eu não estou te dizendo isso.
A Bíblia nos ensina que os nossos pecados nos afastam de Deus. Romanos 3:23 diz isso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Eu não estou incentivando você a viver uma vida de pecado. O que eu estou dizendo é que a nossa motivação de viver uma vida que agrade a Deus deve ser apenas gratidão e amor. Querer viver uma vida santa, querer uma vida que satisfaça a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus não é para satisfazê-lo. A vontade de Deus, Ele expressa a vontade dEle para nós, porque se nós vivemos a vontade dEle, nós viveremos aquilo que é bom, perfeito e agradável, e nós seremos beneficiados. Não é para satisfazê-lo, é que Ele sabe que isso é melhor para nós. Mas a nossa motivação de viver essa vida que satisfaça ou que agrade ou que concorde com a vida que Ele pensou para nós, ela deve ser simplesmente um resultado de gratidão e amor. E não uma tentativa de nos fazer merecedores de qualquer coisa. Consegue entender a diferença? Nós precisamos entender, queridos, que para sermos abençoados existe apenas um caminho: crer e receber o sacrifício de Jesus como suficiente para quitar a dívida dos nossos pecados e nos fazermos dignos das bênçãos de Deus. Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa o texto ali, por gentileza. Deixa eu chamar a atenção para duas coisas para você. Tempo verbal. Nos abençoará? Nos abençoa ou nos abençoou? O que o texto está dizendo? Que nos abençoou. Nos abençoou por causa das nossas boas obras, porque a gente satisfez as exigências? Ou Ele nos abençoou em Cristo? Foi por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Por causa dos méritos de Cristo. Porque a obra de Cristo é suficiente. Por isso nós já fomos abençoados. Eu não sei se você entende isso, mas esse texto está dizendo que as bênçãos de Deus já repousam sobre a minha e a sua vida. A sua cura, a sua saúde, ela já está disponível, ela já foi liberada por causa de Cristo. Não porque você é bom, não porque a gente é capaz, não porque nós cumprimos as exigências, porque jamais conseguiríamos. E justamente por jamais conseguirmos, Jesus veio mudar as regras do jogo. E Ele quitou a dívida, Ele pagou o preço, Ele derramou o sangue que nós deveríamos derramar, mas no dia que Ele derramou, foi quitado, e agora nós não precisamos derramar mais. No dia que Ele sofreu toda a dor, toda a enfermidade naquela cruz, eu e você não precisamos mais sofrer. Desista. Desista de tentar. Jesus, Ele veio tirar um peso de cima de mim e de você. Jesus disse: você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu te darei descanso. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.